Amém. Graça e paz a todos os irmãos, em nome do nosso Senhor e Salvador, Cristo Jesus. Queridos irmãos, nós continuamos aqui com a nossa série de mensagens intitulada O Deus da Provisão. Nós temos aí percorrido alguns domingos através do texto do livro de Ruth, exatamente analisando e avaliando através da palavra de Deus e olhando para as nossas vidas e percebendo como que a palavra de Deus ainda fala aos nossos corações e ela é muito atual. E ela é capaz de, ainda hoje, transformar vidas através da atuação do Espírito Santo que habita na vida de todo crente. Amém? A igreja crê nisso? Então vamos mais uma vez ouvir o Espírito Santo do Senhor falar aos nossos corações. E antes de lermos o texto de Ruth, no capítulo 3, eu convido você a mais uma vez fechar os seus olhos. Nós vamos orar, nós vamos pedir a direção, a orientação do nosso Deus para esse momento. Pai querido, mais uma vez somos gratos ao Senhor pela oportunidade de lermos a Tua Palavra. Aprove ao Senhor com que a Tua Palavra estivesse diante de nós nessa noite. E nós somos gratos por isso, porque o nosso coração está aqui aberto a ouvir a Tua voz. Por isso, traga a sabedoria vinda do alto, vinda do Senhor. Ilumine os nossos pensamentos, mude aquilo em nossas vidas que precisa ser mudado, transforma-nos completamente, porque nós cremos nessa ação poderosa do Teu Santo Espírito. E que hoje, mais uma vez, possamos de fato ouvir a Tua voz e ter paz em nossos corações por saber que o Senhor continua presente em nossas vidas com a Tua provisão, com a Tua providência. É a nossa oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos. Livro de Ruth, capítulo 3. A palavra do nosso Deus nos diz o seguinte: Noemi, a sogra de Ruth, disse: Minha filha, não é verdade que eu devo procurar um lar para você, para que você seja feliz? E esse Boaz, na companhia de cujas servas você esteve, não é um dos nossos parentes? Eis que esta noite ele estará limpando cevada na eira. Lave-se, ponha perfume, vista a sua melhor roupa e vá até a eira. Mas não deixe que ele perceba que você está ali, até que ele tenha acabado de comer e beber. Quando ele for dormir, repare bem o lugar onde ele vai se deitar. Então vá, descubra os pés dele, deite-se ali. Ele lhe dirá o que você deve fazer. Ruth respondeu: Vou fazer tudo o que a senhora está me dizendo. Então Ruth foi para a eira e fez conforme tudo o que a sua sogra lhe havia ordenado. Quando Boaz acabou de comer e beber, e já estava de coração tanto alegre, foi deitar-se ao pé de um monte de cereais. Então Ruth chegou de mansinho, descobriu os pés dele e se deitou. Aconteceu que no meio da noite o homem se assustou e sentou-se, e eis que uma mulher estava deitada a seus pés. Boaz perguntou: Quem é você? E ela respondeu: Sou Ruth, a sua serva. Estenda a sua capa sobre esta sua serva, porque o Senhor é um resgatador. Boaz respondeu: Que você seja bendita do Senhor, minha filha. Você se mostrou mais bondosa agora do que no passado, pois não foi procurar um homem mais jovem, fosse rico ou fosse pobre. E agora, minha filha, não tenha medo. Tudo o que você falou, eu vou fazer, porque todo o povo da cidade sabe que você é uma mulher virtuosa. Sim, é verdade que eu sou o resgatador, mas há ainda outro resgatador que é parente mais chegado do que eu. Fique aqui essa noite. Pela manhã, se ele quiser resgatar você, muito bem, ele que o faça. Mas se ele não quiser, eu o farei. Tão certo como vive o Senhor. Deite-se aqui até de manhã. Ruth ficou deitada aos pés dele até de manhã, mas levantou-se enquanto ainda estava escuro, porque Boaz disse: Que ninguém saiba que mulher veio até a eira. Disse mais: Traga o manto que você está usando e segure-o. Ela o segurou e ele o encheu com 6 medidas de cevada e o pôs sobre os ombros dela. Então ela voltou para a cidade. Quando chegou à casa de sua sogra, esta lhe perguntou: Como passaram as coisas, minha filha? E Ruth lhe contou tudo o que aquele homem tinha feito por ela. E disse ainda: Ele me deu essas 6 medidas de cevada e me disse: Não volte para sua sogra sem nada. Então Noemi disse: Espere, minha filha, até que você saiba em que darão as coisas, porque aquele homem não descansará enquanto não resolver este caso ainda hoje. Amém. Essa é a palavra do nosso Deus e que de fato ela fale aos nossos corações em nome de Jesus. Meus queridos,
Eu acredito que cada um de nós aqui, todos nós, na verdade, já passamos por alguns dias, alguns momentos, algumas situações onde o cansaço bateu no nosso corpo, seja no nosso físico, de repente até mesmo um cansaço mental, um cansaço espiritual, não é verdade? Todos nós já passamos por situações desse sentido, e talvez você esteja hoje passando por uma situação parecida. Um cansaço, de repente uma frustração por conta de que a vida não tem ido do jeito que você planejou, da forma como você tem seguido o seu dia a dia, as coisas não estão saindo da forma como você imaginou como seria que fossem. E aí você precisa de um descanso, você precisa de um tempo, você precisa de raciocinar, de pensar, avaliar a sua vida. Todos nós temos momentos assim. E nada melhor, meus queridos, do que olharmos para a palavra de Deus e extrairmos daqui lições preciosas que nos farão exatamente entender aonde nós encontramos o verdadeiro descanso. E esse texto pode realmente nos apresentar essa realidade, onde nós podemos encontrar o verdadeiro descanso. Porque, meus queridos, quando nós olhamos para esse texto de Ruth, basicamente, a princípio, não é muito fácil a gente perceber no primeiro versículo a questão do descanso. Mas eu quero trazer para os queridos irmãos que o capítulo 3 do livro de Ruth, ele inicia e fecha falando sobre descanso. A gente vê isso mais no último versículo, mas olha comigo o primeiro versículo que diz o seguinte, que Noemi, a sogra de Ruth, disse: minha filha, não é verdade que eu devo procurar um lar para você, para que você seja feliz? E a palavra lar aqui, meus queridos, exatamente traduz-se num local de descanso, um lugar de descanso. Por isso que eu falei, no português a gente não vai entender isso de imediato, mas estudando o texto profundamente, nas línguas originais a gente vai entender que se traduz dessa forma. Um local, um lugar de descanso. Já no último versículo, fechamento do capítulo 3, já fica muito bem claro, quando Noemi diz: espere, minha filha, até que você saiba em que darão as coisas, porque aquele homem não descansará. Aquele homem não descansará enquanto não resolver este caso ainda hoje. E eu quero convidar os queridos irmãos a refletir junto comigo acerca dessa palavra tão importante para as nossas vidas, que é o descanso. Essa atitude, esse verbo, essa expressão que nos faz realmente avaliar se em nossas vidas nós temos encontrado o verdadeiro descanso. Porque quando olhamos a princípio, lá no início da palavra de Deus, já traz algumas implicações para as nossas vidas, desde o jardim do Éden, quando, por exemplo, Deus criou todas as coisas, e ao sétimo dia, o que Deus fez? Descansou. Não é isso que o texto bíblico apresenta para nós? No sétimo dia, Deus descansou. Não que ele houvesse cansado de toda a sua obra, mas aquilo foi algo muito pedagógico para cada um de nós, para o seu povo, porque na lei do Senhor Deus está estabelecido uma regra muito importante. Lembra-te do dia de sábado. Não o dia da semana em si, mas o dia de descanso. Sábado significa descanso. Lembra-te do dia de descanso para você o santificar e guardar. E aí Jesus Cristo vem e amplifica todo esse sentido original do que é o sábado, o descanso para o Senhor. O sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. E Jesus Cristo traduz exatamente que o homem precisa sim descansar. E Deus propôs isso em sua palavra exatamente para que nós pudéssemos tirar um tempo de descanso, porque Ele sabe que nós somos limitados sim. Nós não conseguimos funcionar 24 horas por dia, 7 dias da semana, porque uma hora a gente vai entrar em parafuso, não é verdade? E a gente vai estar cansado, fisicamente, mentalmente, espiritualmente. E nós precisamos de descanso. Nós já vemos isso desde o Éden. E aí nós vemos isso ao longo de toda a história bíblica. Quando Deus vai tirar o povo da escravidão do Egito, essa palavra entra mais uma vez no meio da história. Lá em Êxodo, no capítulo 33, versículo 14, Deus garante a sua presença no meio do seu povo e que ao final lhes daria o descanso. Mais uma vez, Deus, com a sua presença, traz o descanso ao seu povo, porque esse Deus, meus queridos, um Deus que nos criou, um Deus que criou todas as coisas, Ele simplesmente não nos fez e deixou a gente se virar por conta própria. Não, Deus não fez isso. Ele continua desejando se relacionar cada dia mais com o seu povo, cada dia mais com seus filhos, os seus servos, entendendo que nós devemos viver sob as sombras de suas asas, debaixo dos seus cuidados. E é isso que o texto bíblico aqui nos mostra mais uma vez, essa realidade. Porque, meus irmãos, ter o descanso nas nossas vidas não é simplesmente a gente se abster de alguma atividade, seja ela física ou do nosso trabalho em si, não. Não é nem tão pouco
a gente estar livre de problemas, livre dos desafios da vida. Não, o descanso não é simplesmente isso, mas o descanso ele vem independentemente dessas coisas e até mesmo enquanto passamos por adversidades, enquanto até mesmo temos o nosso trabalho diário, as nossas atividades do dia a dia. Porque o verdadeiro descanso nós temos quando entendemos que Deus nos colocou sob as asas dos seus cuidados. E Ele é esse Deus que pode sim nos dar o verdadeiro descanso. E olha como é que o rei Davi expressa os cuidados de Deus na sua vida lá no Salmo 57, versículos 1 e 2. Será projetado o texto para nós aqui, que diz o seguinte: tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia, pois em ti a minha alma se refugia. À sombra das tuas asas me abrigo, até que passem as calamidades. Clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa. Percebam que o rei Davi tinha essa certeza. Ele tinha essa segurança de que em Deus ele tinha refúgio, em Deus ele tinha descanso. Porque, meus queridos, convenhamos, a vida é difícil, não é mesmo? A vida não é fácil. A vida tem os seus reveses, a vida tem os seus desafios, sim, mas quando nós entendemos que estamos seguros nas mãos de Deus, nele nós temos o nosso descanso, amém? A igreja crê nisso, que em Deus nós temos o nosso descanso? Aleluia, glórias ao nosso Deus. E diante desse texto maravilhoso que nós lemos, do capítulo 3 aqui de Ruth, nós podemos perceber que para descansar em Deus, em primeiro lugar, meus queridos, nós não devemos apressar as coisas. Para a gente descansar em Deus, nós não devemos apressar as coisas. E com certeza nós, muitas vezes, somos tentados, no meio da nossa espera, a aguardar tanto uma ação de Deus nas nossas vidas que a gente sempre quer dar o nosso jeitinho, não é verdade? Quantas vezes nós somos tentados a dar o nosso jeitinho, a dar o nosso passo e a não esperar em Deus? Tem uma canção que eu gosto muito, que diz o seguinte: por que estás abatido a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Como é que continua? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. É uma canção por quê? Porque é um salmo. Um salmo que pode trazer refrigério à nossa alma, porque nós podemos sim esperar no Senhor. Mesmo no meio do abatimento, mesmo em meio à tristeza, nós podemos esperar no Senhor. Podemos esperar no Senhor, que Ele vem ao nosso socorro, como Davi declarou. Mas quantas vezes a gente não está querendo esperar? A gente quer dar o nosso jeitinho, a gente quer pular etapas das nossas vidas, a gente quer fazer as coisas ao nosso modo. E, meus queridos, parece que às vezes Deus precisa desse estímulo nosso. Como nós somos pecadores ao pensar dessa forma, não é verdade? Acreditar inocentemente que Deus precisa de um empurrãozinho. Deus, olha só como é que a minha vida está indo, eu estou fazendo as coisas tudo certinho, por que o Senhor não me abençoa? Por que isso não acontece na minha vida? E a gente não para pensar que de repente não é aquilo que Deus quer para nós. Porque Deus não trabalha de acordo com a nossa agenda, com os nossos propósitos. Ele tem os seus planos para cada um de nós e ninguém melhor do que Ele para entender como a nossa vida funciona e declarar de fato o que é melhor para cada um de nós. Os planos dele são melhores do que os nossos. Se a gente puder dizer que os sonhos dele são melhores do que os nossos, vamos entrar nessa linguagem poética também. Mas vamos confiar que aquilo que Deus tem reservado para cada um de nós é muito melhor do que aquilo que nós mesmos planejamos para as nossas vidas. E muitas vezes, meus queridos, o que acontece com cada um de nós é o fato da ansiedade. A ansiedade de nos atrapalhar e nos impedir de ver Deus trabalhando nas nossas vidas. Porque se a gente pudesse colocar aqui como sendo um moto também no livro de Ruth, né? É a seguinte frase: Deus está trabalhando. Espere e veja. Deus está trabalhando. E a gente percebe aqui Noemi, diante de tantas situações onde Deus mostrou a sua providência, onde Deus mostrou a sua provisão, mas Noemi continua querendo fazer as coisas ao seu modo. Ela continua querendo dar o seu jeitinho. Ela continua querendo dar aquele empurrãozinho em Deus. Olha, já que Deus não está fazendo as coisas do meu jeito, deixa eu agir por conta própria. Ela esqueceu de perceber que o tempo todo Deus já esteve cuidando da sua vida, da sua família. E aqui mais uma vez, meus queridos, ela tenta apressar as coisas. E apressar as coisas, a gente pode estar correndo por um grande risco. A gente pode estar correndo para desastres na nossa vida, para um grande perigo. Veja o plano de Noemi, a partir do versículo 2. Finalzinho do versículo 2, ela diz para Ruth: eis que essa noite ele estará limpando cevada na eira. Lave-se, ponha perfume, vista a sua melhor roupa e vá até a eira.
mas não deixe que ele perceba que você está ali até que ele tenha acabado de comer e beber. Olha o plano de Noemi para a vida de Ruth e de Boaz. Quando ele for dormir, repare bem o lugar onde ele vai se deitar. Então vá, descubra os pés dele e deite-se ali. Ele lhe dirá o que você deve fazer. Meus queridos, eu acredito que Noemi realmente queria algo de bom para a vida de Ruth. Dá para a gente pensar dessa forma, não dá? Noemi queria sim algo de bom para a vida de Ruth. Ela queria um lar, ou seja, ela queria que Ruth encontrasse um descanso, ela queria que Ruth tivesse um marido. Mas ela queria não esperar pelo Senhor. Ela queria fazer as coisas nos seus próprios termos, à sua maneira. Ela quer enviar Ruth para se encontrar com Boaz de que forma? Perfumada, limpinha, cheirosa. Ela faz todo um plano, ela traça todo um plano, como nós lemos aqui. Roupas diferentes, ao invés de uma roupa de luto, porque ela era uma mulher viúva. Agora ela se apresentaria diante de Boaz com uma roupa diferente, dizendo para Boaz o seguinte: agora eu estou pronta para entrar num novo relacionamento. Essa era a ideia de Noemi para Ruth. Se apresentar a Boaz e dizer: estou à disposição, estou disponível. E Noemi vai além ainda, porque ela diz o seguinte: olha, não deixe que ele perceba que você está ali. Espere o quê? Que ele coma e beba. Ou seja, depois que ele já tiver, como o texto apresenta para a gente, né, ele já estava com o coração alegre, depois de ter bebido seu vinho, aí sim, ele vai dormir, você descobre os pés dele e deita sobre os pés de Boaz. E meus queridos, Noemi realmente acredita que pode manipular todas as circunstâncias para que ela pudesse atingir os seus objetivos e assim fazer com que Ruth fosse feliz e enfim encontrasse o seu descanso. Ela toma isso como sendo uma postura, uma atitude de vida dela, porque no versículo 1 a gente vê de maneira muito clara, dizendo o seguinte: minha filha, não é verdade que eu devo procurar um lar para você, para que você seja feliz? Percebam como Noemi traz a responsabilidade para ela, e ela assume isso e determina todas as regras para a vida de Ruth. Não cabe a mim, eu devo procurar um lar para você. Noemi realmente acreditava que tudo dependia dela mesma. E aí, mais uma vez, nós vemos a história se repetindo, não é verdade? Quando a gente volta para o capítulo 1 do livro de Ruth, o que acontece? Há fome em Belém, há fome em Judá, a família de Elimeleque, o esposo de Noemi, eles saem da terra de Belém e vão para Moabe, porque eles querem dar o seu jeitinho. Ao invés deles esperarem em Deus, ao invés deles entenderem que tudo aquilo que eles estavam enfrentando e passando por suas vidas era consequência dos seus pecados, ao invés deles promoverem um arrependimento em suas vidas e esperarem no Senhor Deus, eles querem fazer as coisas do seu jeito. Porque lembrando, mais uma vez, como é que o livro de Juízes termina? O livro anterior a Ruth, no último versículo. O povo não tinha rei e cada um fazia as coisas do seu próprio jeito. Cada um vivia à sua maneira. E foi assim que Elimeleque conduziu a sua família. E que grande desastre aconteceu, não é verdade? Foi para uma terra distante, uma terra em que os seus moradores viviam longe dos princípios, dos valores do reino de Deus. Uma terra onde, com certeza, não trouxe coisas boas para aquela família. Elimeleque morreu, o esposo de Noemi, Malom, Quilion, seus filhos também morreram, deixaram 2 noras viúvas. E nós já conhecemos todo o restante dessa história. Mas aqui, mais uma vez, Noemi acredita que pode fazer as coisas do seu jeito. A história se repete, meus queridos. Isso vale a pena analisarmos nas nossas vidas, porque quantas vezes a história tem se repetido para cada um de nós. A gente busca ao Senhor Deus, a gente clama a Deus, a gente diz que espera em Deus, pois ainda o louvarei. Mas quantas vezes a gente ainda quer dar o nosso jeitinho? A gente quer fazer as coisas à nossa maneira. E aqui mais uma vez a palavra de Deus vem nos alertar. Espera em Deus. Espera e veja, porque Deus está trabalhando. Ele é o Deus da provisão. Ele é o Deus da providência, meus queridos. Deus não dorme no ponto. Deus está trabalhando. Vamos esperar e ver. Quantas outras histórias da Bíblia a gente poderia trazer aqui em que o mesmo fato se repete? Lembra-se de Abraão e Sara? Lembram-se da história? Deus prometeu a eles um filho, e o que eles fazem? Buscam fazer a sua maneira. A história se repete com tantos personagens, e isso não é diferente nas nossas vidas, meus queridos. Essa tendência de correr à frente de Deus
não acontece apenas em nossos relacionamentos, mas em todas as áreas da nossa vida. E não precisam ficar preocupados com o fato de que isso acontece até mesmo dentro da igreja. Porque Deus sabe todas as coisas. Quantas vezes, na própria igreja, a gente quer fazer as coisas ao nosso modo, do nosso jeitinho. A gente não quer esperar em Deus. E aí, mais uma vez, nós precisamos olhar para o alto, pedir sabedoria dos céus e dizer: Deus, dependemos do Senhor. Dependemos de Ti, o Deus da provisão, o Deus da providência. Queremos esperar no Senhor, porque cremos que o Senhor tem o melhor para as nossas vidas. Por isso, meus queridos, ao sermos tentados a fazer as coisas do nosso jeitinho, vamos lembrar mais uma vez da palavra do Senhor, que nos ensina a esperar em Deus. Quantas coisas poderiam ter acontecido aqui diante dessa situação, dessa pressa de Noemi em fazer um bem bolado ali para que Ruth pudesse se casar. Porque exatamente para encontrarmos o descanso no Senhor Deus, nós não podemos apressar as coisas. Porque em segundo lugar, nós precisamos saber como responder às situações comprometedoras. Imagine comigo, todas as coisas que poderiam acontecer diante daquele encontro de Boaz com Ruth no meio da noite, da calada da noite, poderíamos dizer assim, em que Boaz já estava ali meio alto por conta da bebida, do vinho. Ruth descobre os seus pés, deita aos pés de Boaz ali. O texto mostra isso para a gente. Essa história se desenrola dos versículos 5 até o versículo 15, como nós lemos. E a primeira coisa que nós observamos é que Ruth, é claro que ela confiava na sua sogra. Tudo aquilo que Noemi disse, ela mesma falou o seguinte: eu vou fazer tudo aquilo que a senhora me disse para fazer. E de repente a gente pode até tentar defender Ruth de uma certa forma, dizendo o seguinte: olha, Ruth, ela era estrangeira. Ela não estava por dentro de todos os costumes judaicos, de todo o costume do povo de Deus. Com certeza Ruth acreditava que aquilo que Noemi estava pedindo para ela fazer não seria dentro daquela cultura algo impróprio. Mas convenhamos, Ruth já foi casada. Ela já teve um relacionamento com um homem. Ela sabia como as coisas funcionavam, meus queridos. Mas olha, quando olhamos para esse texto, mais uma vez ressalta aos nossos olhos aqui a beleza do caráter que Boaz e Ruth demonstram a cada um de nós. E que muito nos ensinam a como devemos lidar no meio de situações comprometedoras. Porque se a princípio as coisas foram jogadas às pressas, aqui nós precisamos saber lidar com tudo isso. E eu gostaria que você refletisse na sua vida. Será que você já se colocou alguma vez na sua vida dentro de uma situação comprometedora? Talvez por alguma coisa que você tenha feito, ou você entrou de gaiato numa situação comprometedora. Como que você agiu? Eu gostaria que você refletisse comigo acerca da postura de Boaz e de Ruth, para aprendermos muito acerca desses personagens, como que eles se comportaram diante dessa situação comprometedora. No meio da noite, na calada da noite, eu quero convidar você a se colocar no lugar de Boaz e a se colocar no lugar de Ruth. Pense comigo, no meio da noite, depois de um dia inteiro de serviço, Boaz come, bebe, deita-se ao lado de alguns cereais debulhados ali, exatamente pensando: eu vou ficar aqui de vigia, de repente vem um bandido sem vergonha aqui querer roubar os meus grãos, eu estou de guarda, né? Depois de tá aquela guarda maravilhosa ali. De repente ele acorda no meio da noite e vê que tem uma mulher deitada aos seus pés. E aí eu gostaria que você refletisse, como que você agiria? Talvez você possa responder: ah, pastor, eu agiria assim como Boaz, assim como Ruth, não aconteceu nada de errado. Glória a Deus, você é crente mesmo, meu irmão. Minha irmã, continue firme, porque realmente é assim que devemos agir. Mas nós sabemos que o nosso coração é enganoso, nós somos pecaminosos, meus queridos. E quantas pessoas têm agido de maneira totalmente contrária àquilo que nós veremos, de acordo com aquilo que Boaz e Ruth agiram, de acordo com aquilo que eles fizeram. E eu convido você, junto comigo aqui, a analisar a atitude de Boaz e a atitude de Ruth. Olha que interessante, o que Ruth fez? Ruth não se insinua para Boaz. Olha no versículo 9. Boaz pergunta: quem é você? O que ela responde? Eu sou Ruth, a sua serva. Estenda a sua capa sobre esta sua serva, porque o Senhor é um resgatador. Em outras palavras, meus queridos, Ruth usa aqui um eufemismo, que na linguagem hebraica, nada mais, nada menos, Ruth estava propondo Boaz em casamento.
Não é muito diferente da nossa cultura hoje, né? As mulheres também propõem os homens em casamento, não é verdade? Não é só coisa do homem. Eu estava lembrando hoje o fato lá em casa que aconteceu mais ou menos dessa forma, né? Vamos utilizar aqui um eufemismo. Na minha época de namoro com a Letícia, Letícia vira para mim um dia com um calendário na mão e fala o seguinte: olha, essa data aqui é boa para a gente casar, não é verdade? O eufemismo ali. Eu ainda não tinha pedido ela em casamento, mas eu entendi a mensagem. Ela propôs em casamento. O que os irmãos acham? Né? Ela me propôs em casamento. E deu no que deu, né? Graças a Deus. Isso acontece ainda hoje, meus queridos. A gente não precisa se assustar com essas coisas. E quando nós olhamos para toda uma linguagem bíblica, a mesma linguagem que Ruth usa, olha o que o texto de Ezequiel, o profeta Ezequiel traz para nós, a linguagem que o próprio Deus usa de acordo com o relacionamento que ele quer ter com o seu povo. Ezequiel, capítulo 16, versículo 8 diz: quando passei de novo por perto e olhei para você, eis que você tinha chegado à idade do amor. Estendi sobre você as abas do meu manto e cobri a sua nudez. Fiz um juramento e entrei em aliança com você, diz o Senhor Deus, e você passou a ser minha. Essa é a linguagem, meus queridos, de um Deus amoroso, de um Deus que nos cobre com o seu manto, purifica-nos do nosso pecado, nos chama dia após dia para um relacionamento com Ele, se esquece de nossas transgressões e nos chama cada dia a viver o novo com Ele. Dos nossos pecados Ele não se recorda mais e nos chama cada dia a viver em arrependimento. Nos chama a viver a uma nova vida, porque somos sua igreja, somos o seu povo, somos rebanho do seu pastoreio, somos corpo de Cristo Jesus. O que o texto de Ezequiel nos apresenta é exatamente isso. Somos povo do Senhor Deus. Ele mesmo nos buscou para esse relacionamento vivo e verdadeiro. Aquilo que Ruth propôs para Boaz é o que Deus propõe para a sua igreja. É o que Deus propõe para o seu povo, porque Ruth estava atrás de cuidados para a sua vida. Ela precisava ser cuidada e ela enxergava isso e ela precisava do descanso para a sua vida. E para descansar, meus queridos, ela precisava, no meio de toda essa situação constrangedora, saber como agir. E olha que no meio de uma situação comprometedora, no meio de uma situação que foi feita às pressas, através de todo um plano traçado por Noemi, olha como é que Deus age na vida de Ruth. E como que Deus age na vida de Boaz. Porque Boaz sabia que Ruth tinha um caráter nobre. E diante das palavras de Ruth, Boaz abençoa Ruth, dizendo o seguinte: olha, você poderia ter procurado qualquer outro jovem, seja rico ou seja pobre, mas você veio me procurar. Abençoada seja você. E ele sabe que Ruth tem sim um caráter nobre, tanto que ele diz no versículo 11, no final: porque todo o povo da cidade sabe que você é uma mulher virtuosa. E Boaz via isso em Ruth. Características não simplesmente de uma estrangeira, não de uma moabita, mas uma mulher trabalhadora, e ele presenciou isso, uma mulher leal e amorosa à sua sogra. Tudo isso estava desenhado na vida de Ruth, porque era a vida dela, a vida prática de Ruth, e é assim como ela ficou conhecida por toda a cidade. E Boaz declara essa realidade no versículo 11, porque todo o povo da cidade sabe que você é uma mulher virtuosa. Exatamente por conta dessas características de Ruth também que Boaz não tira proveito daquela situação e trata Ruth com bondade. Boaz olha para Ruth e vê o melhor nela. E quantas vezes nós agimos de forma diferente, não é verdade? Olhamos para as pessoas e dificilmente vemos o melhor nas pessoas, mas simplesmente criticamos e vemos o pior nelas. Mas como é bom quando a gente está com pessoas que sabem ver o nosso melhor, não é verdade? Pessoas que sabem olhar para a gente e dizer: olha, que bacana que você fez. Que legal aquilo que você é. E eu não estou falando aqui no sentido bajulador, não, meus queridos. O que eu estou querendo trazer para nós aqui é a seguinte reflexão, que é muito fácil a gente criticar alguém, dizendo: eu estou trazendo críticas construtivas, mas não, que na realidade a intenção do nosso coração muitas vezes é jogar a pessoa para baixo. E nos sentimos muito melhores do que ela. Que essas críticas, meus queridos, sejam jogadas por terra, mas que as críticas que nós tenhamos, sim, por conta dos nossos defeitos, que somos falhos, sim, que venham a servir para a construção do nosso caráter. E assim que juntos venhamos a crescer e sermos agentes abençoadores no reino de Deus, assim como o Boaz demonstrou ser um agente abençoador, amém?
Que sejamos esse tipo de pessoas que veem o melhor uns nos outros. Defeitos? Temos sim, mas vamos ressaltar aquilo de melhor que as pessoas têm, porque isso glorifica a Deus também. E juntos, com certeza, vamos crescer cada vez mais para a honra e glória do nosso Deus. Toda essa atitude de Boaz demonstra também o seu amor por Ruth. E o amor, meus queridos, nós sabemos que naquele texto de Paulo aos Coríntios, o amor tem uma característica tão impressionante, que ele tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Características do amor do próprio Deus por sua igreja, por sua noiva. Características que cada um de nós devemos nos apropriar, devemos correr atrás dessas características e perceber que isso pode fazer parte da nossa vida. Claro que ainda não de forma plena, mas nós devemos correr atrás dessas características para abençoar o nosso próximo. Afinal de contas, devemos amar a Deus sobre todas as coisas, também amar o nosso próximo como a nós mesmos. Amemos de fato e de verdade, porque o próprio Jesus nos ensinou que se amarmos uns aos outros, seríamos conhecidos como seus discípulos. E aí o mundo conhecerá que Jesus Cristo é real, meus queridos. E aí no meio de situações completamente comprometedoras, nós vamos perceber se temos o amor de Deus em nossos corações, nós vamos pensar no bem do outro. Por mais que a gente a princípio tenha pensado naquilo que traria algum benefício para nós, antes do benefício para nós, nós vamos pensar naquilo que é bem para o nosso próximo, naquilo que é bom, naquilo que traz benefício para o nosso próximo. Porque o amor é uma atitude que nós praticamos com o nosso próximo. Meus queridos, nós precisamos muitas vezes parar de pensar em nós mesmos, pensar no nosso próximo, olhar para o nosso próximo, ver as suas necessidades, ver aquilo em que nós podemos agir proativamente para abençoar. É exatamente aquilo que Boaz faz. Ele podia ter tirado proveito de toda aquela situação, mas ele quer agir direito. Ele quer agir direito, principalmente pensando no bem-estar de Ruth. E aí ele age com retidão. Ele não se aproveita daquela situação para ter um relacionamento sexual com Ruth, para de repente consumar o casamento naquela hora. Ou talvez até mesmo para desdenhar de Ruth, dizendo o seguinte: olha, você é estrangeira, moabita, tá vendo? Esse povo não presta. Você mostrou realmente quem você é. A cidade inteira estava vendo você como uma santinha, né? Leal à sua sogra, amorosa, trabalhadora, mas agora você demonstrou quem realmente você é. Veio aqui cheirosinha, limpinha, perfumada, roupas bonitas. Está vendo quem você é? Porque de Boaz, ninguém falaria nada. Como nos tempos de Jesus, que apresentaram uma prostituta diante de Jesus, dizendo: Jesus, de acordo com a lei, ela tem que ser apedrejada. Mas e o homem que prostituiu com aquela mulher? Ninguém fala nada. E da mesma forma com Boaz, aconteceria a mesma coisa. Mas Boaz age direito, porque ele está preocupado com o bem-estar de Ruth. Parece que veio na mente de Boaz aquilo que no Pentateuco já se ensinou. Lá em Gênesis, capítulo 4, versículo 7. Se você fizer o que é certo, não é verdade que você será aceito? Mas se não fizer o que é certo, eis que o pecado está à porta, à sua espera. O desejo dele será contra você, mas é necessário que você o domine. E aqui nós vemos, meus queridos, dois personagens que permaneceram íntegros, que conseguiram dominar as suas vidas diante de uma situação comprometedora, uma situação em que eles poderiam sim cair em pecado, mas eles permanecem íntegros. E ser íntegro é exatamente saber lidar muito mais do que uma situação comprometedora. É saber lidar com a vulnerabilidade do outro. Pensa comigo, quantas são as pessoas que buscam se aproveitar de situações comprometedoras, tirar algum proveito daquela situação, extorquir o próximo, explorar, manipular, aproveitar a fraqueza do outro? Quantas são as pessoas que agem dessa maneira, não pensando no bem-estar do próximo? Mas aqui, através do exemplo de Ruth, através do exemplo de Boaz, nós somos convidados, e muito mais do que convidados, acredito que intimados por Deus, a agir com integridade. Ser íntegro é exatamente isso, meus queridos, ser fiel aos nossos princípios, princípios que seguimos, princípios cristãos, princípios e valores do reino, que regem toda a nossa vida através daquilo que nós aprendemos na palavra de Deus, que muito nos ensinam e que principalmente, meus queridos, não conseguem ficar escondidos, mas que nós colocamos para fora através das nossas palavras, através das nossas ações, porque ser íntegro não é ser hipócrita.
Ser íntegro é exatamente agir dentro de uma situação comprometedora, onde de repente ninguém mais estaria olhando. Mas a gente sabe que Deus está olhando para cada um de nós. Ele conhece a nossa vida por inteiro. Aquilo que está escondido à vista de tantas outras pessoas está escancarado diante de Deus. Ele nos conhece. E é por isso que nós devemos manter a nossa integridade diante de Deus e diante dos homens. Para que assim Deus venha a ser glorificado e assim nele a gente venha encontrar o verdadeiro descanso. Quando permanecemos íntegros diante de Deus, nós glorificamos a Deus e encontramos descanso para as nossas vidas, meus queridos. Pensamos no bem-estar do nosso próximo. O texto deixa isso muito bem claro para nós. Olha como é que Boaz buscou o cuidado na vida de Ruth. Ele falou o seguinte para ela: olha, fica aqui essa noite. Não vai embora agora não. Por quê? Qualquer tipo de perigo poderia acontecer com Ruth no meio da noite. De repente algum bandido, no meio da noite ela poderia se machucar ou cair no meio do caminho, enfim. Boaz buscou todo esse cuidado físico para com Ruth, mas também buscou um cuidado no sentido de fazer com que Ruth não fosse difamada, porque Boaz não queria que Ruth fosse vista por outras pessoas lá na eira com ele. E o versículo deixa isso muito bem claro para nós. Quando Boaz chega para ela: olha, de manhã cedo você vai embora. E ele ainda continua abençoando e sendo generoso para com Ruth e para com Noemi, porque ele diz o seguinte: olha, estenda o seu manto aqui. E ele coloca o que no manto de Ruth? Mais 6 medidas de cevada. Dá ainda muito mais. Mais uma vez, Boaz mostra que sempre é possível ir além no quesito da prática da bondade. Como nós podemos aprender, meus queridos, com Boaz? Como nós podemos aprender com as práticas de vida de Ruth? Devemos buscar o descanso no Senhor, não apressando as coisas, e agindo com integridade, agindo com fidelidade em meio a situações comprometedoras. E em terceiro lugar, para finalizar a nossa mensagem, para descansar em Deus, nós precisamos também enxergar a nossa necessidade de um Redentor. É óbvio que na história aqui, tanto Noemi quanto Ruth, elas precisavam de ajuda. Elas estavam carentes. Elas chegaram em Belém, passando fome, passando por necessidades. Elas precisavam encontrar alguém que viesse a suprir essas necessidades. E a primeira pessoa a tomar uma postura é exatamente Ruth, ao dizer para sua sogra o seguinte: eu vou trabalhar. Eu vou nos campos procurar alguma coisa. De repente eu consigo colher algo. Noemi permite que Ruth vá. E ela encontra Boaz. Ela está nos campos de Boaz. E quando ela retorna com essa notícia, Noemi bem sabe quem é Boaz, apresentando-se na figura do seu resgatador. Noemi sabe que Boaz é aquele parente próximo que pode mudar toda a história de vida, tanto de Ruth como de Noemi. Mas percebam que Noemi se esquece, meus queridos, de algo que Boaz lembra. Se esquece, sabe por quê? Porque ela ainda está cega diante de situações onde ela não percebe ainda o cuidado de Deus, a provisão de Deus, a providência de Deus sobre a sua vida. Mas ela continua querendo fazer as coisas do seu jeito. Só que Boaz percebe alguma coisa. Tanto que no versículo 12 ele diz o seguinte: olha, existe um outro parente mais próximo na condição de resgatador. Será que Noemi não sabia disso? Noemi era esposa de Elimeleque, ela conhecia a família de Elimeleque. Ela sabia que Boaz, sinceramente, não era aquele parente mais próximo, mas ela estava cega diante daquela realidade. Ela queria continuar fazendo as coisas do seu jeito, mas Boaz se lembra de que ele não era o resgatador mais próximo, existia alguém mais próximo, um parente mais chegado. E aqui, essa parte no texto, meus queridos, deve chamar a nossa atenção. As palavras de Boaz devem chamar a nossa atenção no seguinte sentido, porque desde o princípio nós temos visto que Boaz figura como sendo o próprio Cristo Jesus, não é verdade? A gente sempre tem comparado Boaz com a pessoa de Cristo Jesus. Mas olha comigo as palavras de Boaz. Olha os termos que ele usa aqui no versículo 12. Há ainda um outro resgatador que é parente mais chegado do que eu. As palavras de Boaz, meus queridos, mais uma vez apontam para Cristo Jesus. Sabe em que situações? Nos momentos em que nós somos tentados a buscar o descanso em tantas outras situações que esse mundo pode oferecer, esse texto nós somos levados a olhar para a realidade de que existe um outro resgatador, alguém mais próximo, e esse alguém é Cristo Jesus.
Por isso nós não precisamos ficar preocupados, meus queridos, em buscar descanso em qualquer outra coisa, em qualquer outra condição, em qualquer outro status ou situação que essa vida possa trazer para nós, porque existe alguém mais próximo. Existe um resgatador mais próximo, um redentor mais próximo de nós, que é o próprio Cristo Jesus. E Ele está aqui, Ele está presente em nossas vidas, Ele quer oferecer a cada um de nós o seu descanso, o verdadeiro descanso, o descanso que só Ele pode nos oferecer. Talvez aqui nessa noite você esteja inquieto por conta do cansaço, por conta da correria da sua vida, de repente tentando buscar o descanso em qualquer outra coisa, em qualquer outro lugar, em qualquer outra pessoa. Mas hoje a palavra de Deus nos adverte e nos chama para essa realidade que o verdadeiro descanso nós encontramos somente em Deus, somente em Cristo Jesus. E o Espírito Santo revela isso a cada um de nós através da sua palavra. Só em Jesus nós encontramos o verdadeiro descanso. Porque se não encontramos em nada nesse mundo, como de fato não temos encontrado, apenas frustrações, nós entendemos que só em Jesus temos o verdadeiro descanso. E olha que impressionante, no último versículo, palavras de Noemi que simbolizam exatamente essa realidade, em que muitas vezes estamos frustrados, não encontramos o descanso em qualquer outra coisa nesse mundo. Olha o que Noemi diz: aquele homem não descansará enquanto não resolver este caso ainda hoje. E assim somos nós, meus queridos. Nós não conseguimos encontrar descanso nessa vida longe do Senhor. Mas de fato não podemos descansar enquanto não formos até o Senhor Deus, nosso Senhor e Salvador, para nele encontrarmos o verdadeiro descanso. Boaz foi ao encontro do resgatador mais próximo. E assim nós precisamos ir ao encontro de Cristo Jesus, porque Ele nos chama. Lembra-se do texto de Mateus? Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Percebam que em Jesus nós temos o descanso. Em Jesus nós temos todos os princípios para seguirmos a nossa vida, porque Ele tem direcionamento para nós. Ele tem o direcionamento para as nossas vidas. Porque Ele diz: aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Que possamos de fato aprender de Cristo Jesus, a não fazer as coisas apressadamente. Que possamos aprender com Cristo Jesus a como agir no meio de situações comprometedoras. Que possamos aprender com Jesus, o nosso Redentor, o nosso Resgatador, que só nele nós encontramos o verdadeiro descanso em nome de Jesus. Amém? A nossa posição, meus queridos, continua sendo ainda hoje a mesma que foi a de Noemi, a mesma que foi de Ruth. A de Ruth era estrangeira, muitas vezes rejeitada, mas em Cristo Jesus nós fomos aproximados, nós fomos trazidos para perto. Um dia que nós fomos rejeitados, um dia em que estávamos pobres, um dia em que estávamos esquecidos nesse mundo, totalmente vulneráveis, Cristo Jesus olhou para cada um de nós e nos amou, e continua nos amando até hoje. Não é à toa que o próprio Deus entregou o seu único filho para morrer no nosso lugar. E é por isso que cada vez que lemos o texto de Ruth, devemos olhar sim para Boaz como sendo a figura do próprio Cristo Jesus. Aquele que veio a esse mundo e se sacrificou por nós. No capítulo 4 nós vamos ver mais a fundo todas essas questões do nosso Redentor. Mas que por enquanto hoje possamos mais uma vez enxergar essa realidade de que só nele encontramos o nosso descanso. Porque Ele é o Deus da provisão, Ele é o Deus da providência, Ele é o Deus que age em nosso favor. Não de acordo com a nossa agenda, não de acordo com as nossas metas, os nossos planos, mas de acordo com os planos dEle, de acordo com aquilo que Ele tem para nós. O final do texto nos garante que o próprio Deus busca tentar abrir os olhos de Noemi. Dá uma olhadinha nos versículos de 16 a 18. Ruth chega em casa e Noemi pergunta: como é que se passaram as coisas, minha filha? E Ruth lhe contou tudo que aquele homem tinha feito por ela. E disse ainda: ele me deu essas 6 medidas de cevada e me disse: não volte para sua sogra sem nada. Mais uma vez, Deus está mostrando para Noemi: olha, eu estou trabalhando. Espere, veja, eu estou trabalhando. Olha mais uma vez a provisão, a providência de Deus presente naquela família. E Noemi precisava aprender isso, para não fazer as coisas
ao seu próprio jeito, do seu próprio modo de ser. Ela não precisava colocar outras pessoas em situações comprometedoras, mas o que ela precisava entender é que Deus está trabalhando e que Ele era o verdadeiro Redentor. E aí a grande pergunta para nós nessa noite: nós temos nos preocupado com o amanhã? Ou será que de fato temos descansado no Senhor Jesus? Porque para finalizar, meus queridos, o apóstolo Paulo alerta a cada um de nós, em Romanos capítulo 8, versículos 31 e 32, ele diz: que diremos então à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu único filho, o seu próprio filho, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? É mais um convite que o Senhor Jesus faz a cada um de nós. Vamos descansar no Senhor Deus. Vamos descansar em Cristo Jesus. E que o Espírito Santo da Trindade possa confortar os nossos corações, nos trazer a paz, nos trazer o descanso que tanto precisamos, em nome de Jesus. Amém? Quero convidar você mais uma vez a fechar os seus olhos. Vamos falar com o nosso Deus. E eu gostaria de fazer algo diferente, que normalmente a gente não faz aqui. Mas a convidar você a dar um passo de fé. A você que tem vivido muitas vezes desestimulado, cansado na sua vida, está querendo buscar um descanso e tem tentado encontrar isso em qualquer outra situação, longe do Senhor Deus. Que nós queremos orar por você. Nós queremos colocar a sua vida diante de Deus. Você que de fato quer descansar no Senhor, venha e deleite-se com a presença de Cristo Jesus, porque Ele é real. Ele pode dar descanso para você. Ele quer a cada dia mais se fazer presente na sua vida e te chama para um relacionamento pessoal e verdadeiro com Ele. Porque como nós já dissemos, os nossos pecados já estão perdoados em Cristo Jesus. Deus não poupou o seu próprio Filho. Será que Ele não daria para cada um de nós graciosamente todas as outras coisas? E o que de fato nós precisamos, meus queridos? É dinheiro? É status social? É um carro, uma casa? Uma família bem ajustada? Todas essas coisas são boas, não é verdade? E muitas vezes nós corremos atrás disso, mas não é disso que a gente precisa. A gente precisa do Senhor Deus, cada vez mais, e só Ele pode nos dar o descanso. Glórias a Deus por sua vida, que deu esse passo de fé. E nós queremos orar por você. Que a mensagem do Senhor possa ter alcançado o seu coração. E possa de fato fazer com que você venha todos os dias buscar o descanso em Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Feche seus olhos, vamos orar. Vamos falar com o nosso Deus, Pai de amor, Pai querido, Pai de graça, Pai de bondade, de misericórdia. Nós somos gratos ao Senhor porque o Senhor, de fato, tem nos apresentado como um Deus que nos fornece o descanso que precisamos para as nossas vidas. Seja ele o descanso físico, seja ele o descanso mental, mas principalmente o descanso espiritual nós temos no Senhor. Porque independentemente das circunstâncias, podemos enfrentar os maiores desafios, os maiores problemas, mas se temos o Senhor, nós temos paz, nós temos segurança, nós temos descanso, porque temos o Senhor. E se nós temos o Senhor, nós temos tudo aquilo que nós precisamos, Pai. Concede a cada um dos teus filhos, a cada um de nós aqui, Deus, essa paz, esse descanso, essa segurança, porque nós confiamos em Ti. As nossas vidas estão em Tuas mãos, Deus. O Senhor que um dia nos cobriu com o Teu manto, estamos debaixo das Tuas asas. Cremos que estamos sendo cuidados pelo Senhor. Muito obrigado por isso, Pai. Que a Tua provisão, a Tua providência nos alcance dia após dia. E o que nós pedimos mais uma vez nessa noite, abra os nossos olhos para essa realidade. Porque o Senhor tem sim nos abençoado. Dia após dia. Tem abençoado a nossa vida individual. Tem abençoado a nossa família, o nosso lar, a nossa casa. Tem abençoado a nossa igreja. Nós somos gratos por isso, Deus. Abra os nossos olhos para essas realidades. Que possamos ver o melhor do Senhor para as nossas vidas. Que possamos ver o melhor do Senhor na vida dos nossos irmãos. As críticas, sim, vão surgir, mas que isso sirva para construir o nosso caráter e fazer com que nós venhamos a melhorar de acordo com a Tua vontade. Nossas vidas estão aos Teus pés.
Nos colocamos à tua disposição, Deus. Continue trabalhando nas nossas vidas. Não permita que venhamos a fazer as coisas do nosso jeito, de maneira apressada, mas que possamos aprender a esperar no Senhor, a confiar no Senhor. Mais uma vez eu peço que a tua paz inunde os nossos corações, em nome de Jesus. Que o teu consolo, o teu conforto venha, que o teu descanso se faça presente em nossas vidas. Dê a cada um de nós integridade, fidelidade diante do Senhor. Nos ensine cada dia mais através da tua palavra a como agir diante de tantas situações nas nossas vidas. E que continuemos com o nosso olhar fixo em Cristo Jesus, o autor e consumador da nossa fé, o nosso resgatador, o nosso redentor. E que assim tenhamos, enfim, o descanso que a nossa alma precisa, em nome de Jesus. E que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão, a consolação do Espírito Santo do Senhor, se faça presente na sua vida hoje, meu irmão, minha irmã. Se faça presente na sua casa, no seu lar, na sua família. Se faça presente na vida de todo o povo de Deus espalhado pela face da terra. E que seja assim não só hoje, mas nós oramos para que seja assim para todo sempre. E que toda a igreja diga amém e amém. Deus nos abençoe em nome de Jesus.